Ansiedade, digamos assim, é um termo que as pessoas estão associando para tudo. Para tudo, né? Para tudo. O que você tem? Ansiedade, tá? Mas vamos entender o que é ansiedade, né? Né? Tanto que às vezes eu investigando, eu pergunto quais são os sintomas e não são os sintomas de ansiedade. Angustiada com elas mesmas, né? Por não se sentir que merece ter a vida que tem. Conquista algumas coisas e aí entra no ciclo do não merecimento. Sim. E eu perde tudo, ou sabota. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Você tem falado bastante do sentir. Qual é a diferença desse sentir para o sentir, por exemplo, quando eu estou no celular? Que a percepção que a gente tem é que está sentindo. Sim. Né? Vou sair um pouquinho aqui, fiz uma pergunta, mas vou Sim. sair porque foi um exemplo que eu lembrei, que algumas pessoas às vezes falam assim, eu tô assistindo um filme, tô maratonando uma série para me distrair, para me relaxar, que é um sentir, né? Sentir relaxado. E aí a gente começa a conversar sobre a série que está sendo, que foi maratonada, e assim, foi uma série ou de violência, ou de drama, que ok, dentro de um contexto, não é a questão, mas não era a proposta, né? A proposta era relaxar. E aí é um sentir que a pessoa não está se dando conta do que ela de verdade está sentindo, né? Sim, e isso acontece muito. Né? A questão da pessoa não saber o que ela está sentindo. Né? Às vezes é muita angústia. Né? Às vezes as pessoas estão angustiadas, né? E dessa angústia elas não sabem explicar, digamos assim, né? Para onde vai esse sentimento. Né? Às vezes elas só sabem dizer que dói. Né? É como se fosse uma dor. Né? Que pode associar. Que é quase física mesmo, né? Ela, às vezes chega a ser física mesmo. Às né? vezes chega a ser física, assim, de fato. Né? E às vezes, muitas das vezes, né? As pessoas falam dor, mas às vezes é angústia. Né? As pessoas estão se sentindo tão angustiadas. Né? E isso às vezes não só com o contexto, digamos assim, com pessoas ao redor dela, com elas mesmas. Angustiada com elas mesmas. Né? Por não se sentir que merece ter a vida que tem. Isso acontece muito. Por incrível que pareça, acontece, né? Sim. Conquista algumas coisas e aí entra no ciclo do não merecimento. Sim. E eu perde tudo, ou sabota. Sim, é algo que acontece muito de fato. Né? E as pessoas, elas costumam relatar isso. Né? Essa dor, digamos assim. Essa angústia. Uhum. Só que é algo muito interessante. Né? Porque eu gosto muito de pedir para elas observarem o ato em si que está acontecendo. Né? Naquele momento em si que está acontecendo. Que eu gosto de pedir para elas observarem. Né? Exatamente como está sendo o processo. Né? Eu quero que elas sintam de fato. Não tentem fugir, porque é o que acontece muito. Às vezes as pessoas começam a sentir algo ruim, um pressentimento. Gostam muito de associar com o pressentimento, mas às vezes é uma angústia ruim. Gostam de, vou fazer tal coisa. Vou fazer um negócio aqui. Vou me distrair com o celular. Eu não, eu gosto de pedir para elas sentirem. Que nesse sentir, ela vai conseguir observar pensamentos, os pensamentos que vêm no momento, né, sensações físicas, se vai ocorrer alguma sensação física, né, daquele sentir. Isso que você está falando, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu presencio no consultório também é a gente fazendo exatamente o oposto, né? Que é exatamente essa fuga, né? Então eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo qualquer outra angústia. E aí eu fujo, porque eu acho que é errado, né? Entre o julgamento que você comentou, eu acho errado estar sentindo tristeza, eu acho errado estar me sentindo angustiado, eu acho errado estar com raiva. E aí eu vou. Tem um perfil que não para de fazer, né? Fica fazendo um monte de coisas, ou o perfil que fica no celular, mas assim, essa dificuldade que a gente tem
que é cultural, é aprendido, da onde que vem, né, essa nossa dificuldade, esse nosso julgamento de que é errado e esse medo que a gente tem de parar para sentir, porque quando a gente para sentir, o sentimento passa, né? Ele vai se elaborando, ele vai se dissolvendo, ele vai resolvendo. E a maioria das pessoas nunca passaram, nunca chegaram nessa experiência por tanto medo de se entregar ao que está sentindo, né? Exatamente, sim. Que é algo que eu gosto muito de falar, é isso, sintam, né? Que seja felicidade ou tristeza, ou uma sensação de que vai acontecer algo comigo, né? Que às vezes é o que eu escuto muito, né? Mas se eu continuar, não vai acontecer isso comigo? É uma possibilidade, né? Que é outra coisa que eu gosto muito de trazer, possibilidades, né? Às vezes as pessoas falam, né? Mas se eu continuar pensando nisso, eu acho que vai acontecer, acho que vai me dar uma crise de ansiedade. Eu falo, talvez sim, é uma possibilidade que aconteça. E talvez não. Só quando você for posto à situação que você vai ter o verdadeiro, digamos assim, que você vai ver como é que vai ser o processo, né? Você vai ter a verdadeira percepção ali do que está acontecendo no momento, né? E é tanto que às vezes as pessoas voltam com os relatos e falam que se sentem bem, né? Que conseguiram, né, continuar a permanecer naquele sentimento, naquele pensamento, não tentaram procurar outras coisas, não ter esse comportamento de fuga, né? E foi totalmente diferente do que elas pensavam que iriam ser, né? Que está muito relacionado ao medo também, né? Ao medo de sentir, ao medo de ter crises fortes de ansiedades, né? Que é algo que, para mim, pelo menos para mim, é o top 1 de queixas, né? É a ansiedade. Ansiedade e os sintomas. Só que também tem algo que eu acho muito interessante trazer, que eu já havia percebido isso, né? E isso só não quando começou a pandemia, mas antes. É algo que foi banalizado. Não sei se você tem a mesma percepção, mas a ansiedade em si, as crises de ansiedade, foi algo que foi banalizado, né? Tanto que às vezes eu investigando, eu pergunto quais são os sintomas e não são os sintomas de ansiedade. Às vezes é uma dificuldade para dormir. Às vezes é uma sensação, um sentimento, às vezes uma angústia assim, né? E as pessoas usam muito, né? Ansiedade, digamos assim, é um termo que as pessoas estão associando para tudo. Para tudo, né? Para tudo. O que você tem? Ansiedade, tá? Mas vamos entender o que é ansiedade, né? As pessoas estão até. Vou me dar um luxo aqui, estão até um pouco romantizando ela, né? Ou não? Sim. Então, um pouco, né? Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.